Bom dia! Vamos para a última live deste livro maravilhoso. Estamos no capítulo 14. Está tudo conectado. Bora lá terminar esse livro incrível que fala sobre a energia vital, sobre como manter essa energia vital no ponto adequado para a gente ter saúde mental. Chamar a Greta aqui, que é a minha companheira. E nós já estamos pensando no próximo livro. Não deu certo, Greta? Aceitei o convite aqui, mas... Ai, não está funcionando. Será que é porque você está pedindo? Agora foi. Acho que você pediu para entrar, eu também, virou um rolo. As duas ao mesmo tempo. Ai, finalizamos hoje. Finalizamos, nossa, e que capítulo para fechar, hein? Maravilhoso. Maravilhoso. Bonitinho demais, capítulo lindo esse agora. O livro todo, né? Para quem não acompanhou, as lives todas estão salvas. A gente está encerrando este livro incrível hoje. Uma não ficou salva, não conseguimos. Mas a gente deu uma alinhada na última live, né, Dani? Do que aconteceu do outro capítulo e tal. E a gente encerra hoje esse livro incrível. Eu aconselho todo mundo a ter esse livro. E eu fiquei pensando nele, até nessa questão muito de vez em quando retomar o olhar para. Porque como ela traz aqueles exercícios, aquelas questões muito... que a gente sabe o caminho, mas às vezes a gente se perde no caminho. Isso faz parte da vida, tá, gente? E aí, assim, quando a gente lê um livro desse, a gente vai se conectando de novo com aquilo que é preciso, né? Porque ela traz muito isso. E o capítulo de hoje é sobre que tá tudo conectado mesmo. Tudo aí alinhado. Ela vem falar como que a energia nos conecta com o mundo e o mundo conosco. Né? Desde que tudo é energia. Dos átomos e tudo mais. Que tudo é energia. E aí ela até recorda a história do Big Bang, que é a teoria de como o mundo foi criado. E que tem coisas que a gente não consegue explicar mesmo, né? Que assim, a ciência tenta, pelas provas ela mesma e tudo fala, mais. Não tem respostas. Né? De tem como exatamente nós evoluímos. Porque, na verdade, não é nem tanto sobre como se criou o mundo, né? Mas como que ele evoluiu da maneira como evoluiu a chegar, né, onde estamos hoje e com esse formato, né, que o ser humano tem, a natureza, os animais e tudo. Mas uma coisa é certa, né? Sem essa energia, sem essa conexão, sem essa forma de contato, não existiria, não teria como. E a maior prova disso é estar vivo, eu sinto, né? Que estar vivo, essa experiência da alma, de ter uma alma, é a grande prova aí de que existe uma energia, porque é como a mente, né, consegue fazer com que todos esses órgãos funcionem e nos dê um movimento, as reações. É muito incrível, né, tudo isso. Nesse capítulo, ela traz bem essa compreensão como você trouxe, né, Dani? Porque todo livro ela vem questionar quem sou eu. E ela finaliza esse capítulo novamente com essa questão dessa jornada da vida. Quem é você? Né? No seu âmago, né? Quem é você na sua essência mesmo. E a gente é vida. A gente viu em todas as lives deste livro que o que ela traz pra gente sentir é o quanto a gente é energia e energia
de vida, que a gente já nasce com essa energia de vida e a gente se perde por causa de todas as coisas que acontecem na nossa vida e a gente vai se desconectando dessa energia. Então, nesse último capítulo ela traz sobre isso, né? Essa coisa de que nós somos, então, parte de matéria, parte espiritual, parte de tudo isso, que a gente não sabe de onde vem, não tem uma resposta pronta, né? Não temos uma resposta pronta. Tantos cientistas até hoje estudam para saber, mas não existe uma resposta pronta de tudo isso. Mas o que a gente sabe é que se é, porque se sente, né? A É sobre isso. percepção, né? É, A capacidade de perceber as coisas é o grande centro aí de tudo. exatamente. Então, uma coisa que eu até cheguei a comentar na última live, né, e eu acho essa reflexão muito importante de ser feita, é o que a gente está fazendo com tudo isso, né? O que a gente está, de fato, fazendo com a vida que é nos dada, com a vida que a gente tem? Quais são as possibilidades que a gente faz para acontecer de estar na vida? Né? Porque ela traz também essa reflexão aqui. Se existe tanta energia em cada um de nós, o que a gente está fazendo com isso? Né? Quais são as possibilidades que a vida, então, está nos dando e, às vezes, a gente não está enxergando? Que daí entra o papel da criatividade, né? Entra o papel de sermos criadores diante desse Ela até fala universo. na página 235, ela fala: você é exponencialmente mais poderoso quando cria e projeta a sua vida a partir do centro do seu ser. Né? Então, toda a jornada que trilhamos ao longo deste livro tem o intuito de remover as camadas da periferia, ou seja, de tudo aquilo que a gente vai pegando e achando que faz parte de quem é você, a fim de retornar ao seu centro, né? A sua essência. É isso mesmo, né? E aí a energia negativa é o que nos desconecta disso, né? É o que nos tira do centro. É isso que eu falo agora, né? O que nos tira do centro? São as energias negativas e também é essa questão muito de a gente pegando coisas de fora. Do que não faz sentido, né? Às vezes a gente acha até que faz, né? Às vezes a gente acha até que faz sentido para poder dar conta do seu dia, das suas coisas, mas isso vai se distanciando, de fato, daquilo que é seu, né? A gente entendeu muito isso nesse livro, né, Dani? Porque assim, a gente vai, lógico, a vida tá aí, a gente vai fazendo as coisas acontecerem, mas o quanto que eu faço acontecer no meu dia tem a ver com a minha essência. Porque às vezes a gente vai só tocando o barco, né? A gente vai só tocando com a barriga. E isso vai distanciando a gente de quem a gente é. É aquilo que nós trouxemos na live anterior, do capítulo anterior. Sempre irão existir os paradoxos, as dicotomias, o negativo com o positivo, o bom com o ruim. A grande questão é como a gente aceita isso e deixa essas coisas serem realizadas no seu curso natural. Então, é possível, por exemplo, evitar a morte? Não, ela virá, mas é possível a gente ter uma vida saudável, a gente não usar os recursos da maneira correta, né? Mas não significa, mesmo usando de prevenção, não significa que a morte não virá. Sim. Então é nesse sentido, né? Entender que existe o bem e o mal, existe vida e morte, existe, né? E masculino e feminino, que é isso, falou, né? Hã? O masculino e feminino que a gente falou, masculino sempre e feminino, tem as polaridades. Né? Que essas coisas se complementam, isso. Que essas coisas só existem porque existe o outro polo. Então, eu acredito que aqui, nesse momento, ela tá dizendo assim pra gente, ser quem somos é fazer parte dessas polaridades, dessas dicotomias, é entender que nós não somos só uma coisa ou só outra. Respeitar e, claro, evoluir, né? Melhorar o que pode ser melhorado, mas com a permissão
de ser quem se é, né? E eu acho que é importante também a gente falar aqui que em nenhum momento não entender que coisas precisam ser mudadas, né? Porque a gente sabe que a gente vê, né, que é libertador poder ser quem se é, muito libertador, Uhum. mas que nem tudo que se quer, que se vai funcionar nessa sociedade. Então, vamos supor que você é uma pessoa que tende a agredir, né? De falar o que se Mais pensa sem impulsiva. filtros, né? Impulsiva e acaba magoando as pessoas. Tem uma Sim. consequência. Então, se essa consequência não te agrada, provavelmente esse mudar vai ser porque não tem coisa que não vai ser possível ser exatamente daquela Desse jeito, forma, né? né? Porque vai causar impactos. Sim. Então, Não significa que você respeitar não quem se vá. é. E eu acho que e é bem isso, né? Respeitar quem se é, sim, mas entender que em algumas situações, para onde você vai colocar essa energia, né? Assim, então, tá, eu sou uma pessoa mais impulsiva, ok, mas vou pegar esse exemplo da impulsividade. Eu sou uma pessoa mais impulsiva, então eu tenho uma energia dentro de mim de ação. Se eu tenho conhecimento de que eu tenho essa energia de ação, para onde então eu vou colocar? Então, para onde eu me Essa energia. movimento para que eu realize coisas? É diferente de você falar sem pensar em qualquer lugar, de você bater em alguém, de Não, você é porque de extravasar. usar assim, eu sou assim. Eu sou É, assim, tô deixando muita minha gente natureza usa fluir. exatamente. Mas o que você tá. Na E é verdade, aquela. E será que é a é sua essência ou é como você foi moldado, educado, aquilo que instruído? você acredita que você é. Às vezes você está numa. Que você acredita que você é. E que tudo bem, até agora foi desse jeito, mas isso está te trazendo benefícios, possibilidades, né, que agregam, porque tem uma coisa também muito assim de defesas também, né, Dani? A gente também falou muito, teve um capítulo que a gente falou sobre essas defesas, que a gente muitas vezes se defende de tudo através dessa forma de ser, de estar, mas nem sempre é a essência. Exatamente. Ah, eu até coloquei uma observação aqui na página 239 que eu falo quanta vida há em nós, né? Eu até coloquei isso, escrevi, porque tem um trecho que ela fala aqui, né? Quem eu sou ainda é um mistério para mim, mas o que eu sei é que somos muito mais do que aquilo que vemos com os nossos olhos. E aí eu venho com essa fala, quanta vida há em nós, né? Para a gente realmente olhar para esse espaço. Há vida em mim, a vida em você, a vida em cada um que está aqui. E É porque como é tudo é importante criação, a né? gente falar isso. É porque Quanta vida é há. que vem no, naquela questão que vai vir um pouco mais para frente, que é que na verdade nós somos o que nós criamos, né? Que nós somos uma ideia, nós somos uma possibilidade, porque depois ela vai falar sobre isso, que na verdade o que é realidade, se não uma criação mental, né? Se não algo que você instituiu mentalmente, porque é como a gente percebe. Então, essa é a grande questão da vida, né? Para você materializar coisas, né? Tornar aquilo concreto, precisa passar pelo campo das suas ideias, né? Você, em algum Sim. momento, você se viu, pensou, imaginou, sentiu, e aí você se conectou com isso. Então, os meus alunos ficam muito loucos quando eu resolvo discutir realidade com eles. Não, esse capítulo, gente, esse capítulo em cima do É muito capítulo, ele filosófico. coloca da idade da pedra era quântica, né? Que a gente está lendo. Então, assim,
Cara, você passa pelo estudo de Newton, de Einstein, pensando em toda essa questão da matéria, que somos, né, essa matéria, mas abre um campo, tô arrepiada, abre um campo, assim, de quanto a gente é energia, né, e um mistério. E o mistério ele tá justamente porque perceber é muito individual e é Nossa, muito além de o perceber, além dele ser individual, ele é muito momentâneo. Então nós somos o que somos agora. Por isso que existem várias pessoas que falam, eu estou psicóloga, eu estou mãe, eu estou né? de estado, porque E não de é muito sobre o que você está vivendo neste momento. neste momento. Então, o que é realidade se não uma fotografia atual, né? Ou melhor, uma imagem atual que se perde porque é como a foto mesmo, né? A realidade Sim. É como a foto. Passou uma hora, ela já não diz, a realidade mudou. Então, ela não dá para dizer que aquela imagem fixada que nós construímos sobre quem somos, ou quem o outro é, ou o que o trabalho é, ou o que a escola é, o que para aquele jeito estático, não né? Não dá. Não existe porque isso. É constante transformação. Por isso que falar que somos energia é muito importante. Sim. Porque a energia é algo que ali, né? É algo tá em movimento. Em movimento. Né? É aquela inteligência que se move a cada inspiração e cada expiração. É o que faz a gente estar em movimento. Então a gente nós somos energia, energia é vida. E a gente tem muita energia e muita vida dentro de nós. Né? Então a gente não pode separar isso, achar que não é. A gente é. Para o nosso coração bater, precisa de energia. E assim vai. E tudo, né? Energia, e por isso que essa conexão, esse sincronismo. E aí a gente vem aqui nas redes sociais e o algoritmo, ele quase é a prova materializada de uma energia, porque você fala um negócio aqui, dali a pouco você tá vendo propaganda. Um monte de coisa daquele negócio que você acabou de falar. Então, gente, até o algoritmo, Sim. ele vem provar que a vida é uma constante isso, energia. Né? Esse movimento constante, tudo que você faz acontece, é muito doido isso. E é mesmo, né? Muito legal. A gota e o oceano. Aprender a ver exatamente o que estamos fazendo aqui, agora. Aqui vem a questão da gratidão, né? De enxergar a vida como um milagre, do presentismo, né? De ser presente, de curtir aquilo, de receber. Porque, gente, a energia não está no passado e não está no futuro, está no agora, né? Então, eu vejo que às vezes a gente quer fazer poupança da energia. E na verdade, se você não gastar a sua energia com coisas bobas, à toa, provavelmente a sua bateria vai durar mais. Mas é como o carro, você precisa ligar para que aquela bateria se renove. Então não adianta também você ficar deixando para depois. Né? Então, gente, a vida é no aqui e agora. Pode ser que depois não exista. A hora para você entender as coisas é agora, a hora para você curtir sua família é agora, a hora para você trabalhar é agora. Claro que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo e nós vamos precisar nos organizar para isso e nem devemos ficar nesse lugar de que temos que fazer tudo, né? Não, porque senão Mas, você vai ficar na presença. Se o momento está proporcionando que você trabalhe. Né? Você vai ficar 1 hora fazendo uma live, fique 1 hora fazendo uma live de corpo, alma e coração. De alma e coração. Né? Senta
aqui pensando, tenho que fazer almoço, tenho que buscar filho na escola, tenho que Tudo ler tem, outro né? livro, porque daí você sai do presente, né, do Do presente momento. numa energia que você não pode buscar. Porque O que eu achei legal é nesse subcapítulo, que ele fala sobre aprender a ver, né? Quando ele fala sobre aprender a ver, é exatamente essa coisa que você percebe que está tudo conectado com tudo. Então não é só enxergar que a gente está falando, né? A gente está falando de um aprender a ver que passa por essas sutilezas, assim, por essas questões percepção assim pura, né? de percepção do todo, né? Então quando ele fala sobre a gratidão e sobre essa clareza em enxergar, em ver além daquilo que se é, né? E aí ela fala bastante desse lugar, assim, de você realmente maravilhoso. Olhe em volta, perceba. Acabei de bater o olho ali, tô vendo aquela rede balançando, tô vendo as árvores balançando. E aí você vai se conectando com esse todo, porque tudo é vida. É, de notar, né? Você realmente dá, né, um olhar para. Notar aquilo, de ser perceptível, de notar, E não é só enxergar, é, né? E isso eu percebo assim muito claro o quanto quando a gente realmente olha e vê. Então é diferente de só enxergar que a gente está falando aqui, né? É olhar e ver além aí de entra tudo aquela isso. questão, né, que é, eu sou grata, mas eu sou grata pelo que eu tenho, mas eu sou grata pelo que eu conquistei. Mas como você está vivendo isso, aproveitando isso? Porque você entender que aquilo foi importante, você entender que bom que você tem vida, não é a gratidão que nós estamos colocando aqui, Não é dessa né? gratidão que a gente está falando. O ser grato é vivenciar aquela Sim. experiência, é o sentir aquela De experiência. sentir, é duro, né? Porque a gente fala de uma coisa que não é só material mesmo. Então, quando a gente fala de sentir, é quando a pele arrepia, quando a alma arrepia, quando você sente algo que não se explica em nível de matéria. É a palavra é conexão mesmo, Essa né? é isso, né? É de estar Eu tô com. falando e sentindo e eu tô arrepiada e tentando, estou tentando explicar o que é esse sentir de fato, né? Essa E isso que conexão. ela fala aqui nesse capítulo final, como a gente tem que aprender a ver além do que a gente está enxergando de fato e trazer isso, né, para dentro de você. É sobre isso que ela está falando aqui nesse capítulo, nesse último capítulo. E quando a gente aprende a ter essa consciência que a gente é muito mais, que é muito mais profundo e que tem coisas invisíveis que fazem parte da vida, a gente começa a chegar a essa conexão de tudo. E aí a gente se expande. Aí a consciência. A consciência expande. E é onde vem a criatividade, é onde vem tudo isso que a gente já vem falando por aqui também. E é bem isso A mesmo. gente entende que a gente é muito maior do que imagina. Que a gente tem coisas a Um serem poder feitas dentro de nessa nós tão vida profundo. muito mais incríveis do que a gente imagina. Nossa, ontem eu tive o prazer de chegar eu cheguei atrasada porque eu tinha uma outra aula anterior, então eu precisei terminar essa aula para daí ir para esse evento lá na publicidade. Mas eu tive o prazer de ouvir o professor Aguinaldo falar sobre é, o, quem nós, sobre uma reflexão de quem nós somos no mundo Qual e Aguinaldo? da educação. Qual Aguinaldo? Não, ele é um professor daqui. Ele foi professor nosso e agora está no. Ele é de Londrina, se eu não me engano.
Porque eu tive um magnado maravilhoso também. E ele é artista de teatro também. Nossa, então não. Olha, Nossa. mais um tapa atrás do outro, fantástico, uma fala incrível que eu fiquei assim, ó, nunca prestei tanta atenção, acho que é uma Que coisa. presente. Né? E é um presente. E ele fez várias reflexões sobre isso, né? De como que nós estamos, de quanto nós podemos ser livres, mas quanto que nós nos aprisionamos, né? Nesse lugar aí do fazer, De ter de que. ter que, de repetir coisas que as outras. Então, moldados, né? Então, acho que esse livro aqui, Ele essa conexão que ela complementa está isso. falando, nossa, Complementa isso. vem bem desse lugar aí E não de buscar separação. a E identidade, não né? é separação, né? É realmente conexão de Não, tudo. porque ele tinha uma fala dele sobre individualidade, singularidade, que é exatamente isso, que nós somos únicos e irrepetíveis, e que por isso é impossível sermos igual ou querer repetir da mesma forma, porque cada um vai realmente representar essa individualidade no mundo, essa singularidade no mundo. O jeito de se Então, sentir de cada um. descobrir quem se é, descobrir como é ser esse singular é fundamental. É entender a identidade que nós temos, né? Como Sim. que é muito louco, né? Terapias e terapias e... E ao mesmo tempo são as terapias que te voltam para aquilo que é você, que é a essência mesmo. Quem é você? né? Isso O tudo. autoconhecer aí, Uhum. como que o autoconhecimento é uma coisa muito louca mesmo, porque a gente vai passar a vida se olhando, se entendendo, porque nós somos evolutivos. Sabe que Nós somos seres em evolução. uma coisa que a Olhar Sistêmico me trouxe, Dani, e eu costumo partilhar isso com os meus pacientes, assim, a importância da gente olhar nos olhos da gente no espelho, sabe? E fica ali, sabe? Olha, mas não olhe só para ver, só de enxergar. É um olhar mais profundo do que a gente está falando. E aí, quando você olha bem no fundo dos seus olhos ali, só você e você, e aí você fala para você mesmo, eu vejo você. Você fazendo essa experiência, você vai ver muito além do espelho. E se permita estranhar. Exato. Passa pela estranheza, às vezes o choro, Permita, porque às vezes aquela risada besta, sabe? a gente busca muito reconhecer, né? E aí, a hora que você vai passando por esse, é um exercício que eu gosto de fazer comigo mesmo, assim, sabe? Eu olho no espelho e fico ali um tempo olhando dentro dos meus olhos. Olha, E aí a gente a vê frase tanta assim, coisa. nossa, não tô me reconhecendo. Às vezes a gente fala assim, credo, não tô me reconhecendo. Que bom, cara, que bom Você que se você não tá perdeu de se você, reconhecendo. então olha de novo. Significa que ou você tá evoluindo, Greta. Não, Ou se você tá, perder de você, né? às vezes tem esse processo Ou da você tá evolução. melhorando coisas, né? Porque esse não estou me reconhecendo pode ser uma coisa, você pode estar vendo uma coisa que você não está gostando, como você pode estar conseguindo ser aquilo que, Que né, é. que é melhor, né? Que é mais evoluído. Então, se estranhar faz parte Sim. da evolução. Se E perder e nós olhar vamos de encontrar novo. muitas coisas estranhas, e que bom que nós vamos Sim. encontrar muitas coisas estranhas, porque A gente vai isso descobrir é coisas sinal de novas que também. coisas estão mudando.
né? O problema é continuar tudo da mesma forma, porque daí a gente fica só repetindo. A gente vai se descobrindo, né? É. Tudo assim. E o convite que ela traz é exatamente isso, de ter uma visão mais quântica da vida, de que a gente não é só matéria mesmo, né? Que a gente é tudo isso que a gente está falando. É muito além daquilo que a gente está vendo, né? E aí ela traz conectando-se com a grande mente, que é o próximo subcapítulo, para a gente ir encerrando aqui nosso livro. E ela comenta isso, que a partir do momento que você reconhece que existe algo muito mais profundo dentro de você, né? Além disso que a gente vê, além das histórias que a gente carrega, além dos papéis que a gente faz, a gente entra nessa consciência muito maior, né? Assim, que Toda é além. identidade na vida é mutável, mas a consciência é imutável. Esse poder. Nossa, é muito, muito profundo, né? Opostos dão valor um ao outro, portanto, a única maneira de reconhecer a mudança é pelo ponto de referência daquilo que é imutável e eterno. Uhum. Sim. Para voltar à identidade maior, o que você precisa fazer é se olhar no espelho de vez em quando. E aí vem o seu Esse exercício aí. exercício que eu acho extremamente importante. E quase ninguém vê, quase ninguém se enxerga. Esses dias eu Porque as pedi para uma pessoas não paciente querem se minha fazer isso. estranhar. Esses dias eu As pedi para pessoas não querem perceber que ninguém é perfeito, né? E se olhar é dar de cara com as imperfeições, né? Se olhar é dar de cara com o que é bom e o que é ruim, com sentimentos mesmo, né? né? Assim, Então, eu lembro que uma paciente me fez isso esses dias e ela me trouxe que como foi difícil ela fazer esse exercício. Ela realmente olhou no espelho, ficou um tempo ali, aí ela chorou bastante em se olhar, mas ela não estava presa nas imperfeições físicas, porque a gente passa dessa fase para uma outra fase quando a gente se olha no espelho, porque né? A gente se vê começa fisicamente, a gente vê todo dia. e não, aí você vê, passa por toda, como a gente está falando aqui, passa por todas as suas histórias, as marcas, tudo que fez você chegar aqui nesse lugar, nesse espaço. E aí a hora que você começa a reconhecer, então eu estou me vendo no espelho, tem todas essas reações. E a hora que a gente começa a se reconhecer nas suas histórias, em tudo que te trouxe até aqui nesse momento, você vai passando, e realmente você vai sentindo tudo isso, né? De depois ficar em paz com você de novo. Ai, Ai, ai. como você enxerga, você cria. Como você enxerga, você cria. Pois é. Última parte do capítulo, Percepção é gente. tudo. Ai, essa é a última parte do capítulo. E aqui a gente fala muito isso, né? Assim, o que você vai criar nesse campo de possibilidades que a vida está te trazendo. Porque Gente, tudo. esse capítulo, assim, eu me senti muito confortável em ler essa parte aqui do capítulo, É. porque é muito sobre como eu penso das coisas. Então, não estranhei. Uhum. Então, é muito Sim, confortável, porque sim. realmente, para mim, né, sempre foi muito isso. Se você coloca na sua cabeça que não vai conseguir fazer determinadas coisas, que não vai ser uma boa mãe, que não vai ser uma boa profissional, que não vai dar conta das coisas, não tem como as coisas funcionarem, porque mesmo que a vida lhe prove com todas as letras que é possível, você não vai enxergar, porque você já Você já bloqueou bloqueou essa informação. todo o funcionamento do negócio. Então, Tudo. como E é você isso mesmo. percebe as coisas dita muito as suas ações. Então, por E isso que é. é muito lindo a gente pensar em quebra de paradigmas. Por isso que é muito lindo a gente questionar a nossa percepção constantemente.
mudar de ângulo, perguntar para uma amiga, falar, "Ai, será que isso que eu tô entendendo é isso mesmo, né? Sim. Quais são as evidências? Por que que eu tenho, por que que eu tô colocando, por que que eu acho isso? Né? Da onde vem isso? Que provas eu tenho sobre isso? Então, esses questionamentos, se questionar, ter um pensamento mais. Quando eu falo de pensamento crítico, não é um pensamento que só critica as coisas, mas um pensamento de se questionar, De mover-se, né? né? Porque às vezes você está num lugar que não vai sair, que é um lamaçal, justamente porque você colocou essa ideia fixa e que você não está escutando, não está vendo sinais, não está. E aí você não se conecta com outras coisas além daquilo que você já definiu. Ele até fala, a gente foi treinado muitas vezes a olhar aquilo que está ali, né? Até comenta aqui, né? Ao longo da vida fomos treinados a usar o intelecto para rotular, julgar, compartilhar coisas, limitando apenas aquilo que a gente está percebendo. Ao que a gente pode ver, que a gente pode tocar, né? E aí a gente não consegue mais ver além. E o convite é entender que a gente é capaz de perceber mais do que tudo isso. E aí que você começa a criar. Então, assim, como você enxerga, você cria. Será que eu estou enxergando só aquilo que eu estou Em realidade, é tocando? criação. Né? É interessante porque é assim, né? O que é realidade? O que a gente pode chamar de real? Aquilo que é possível perceber, Não só tocar. certo? Hã? Então, não é só tocar. Não, não é só tocar. Mas vamos falar Exatamente. de uma coisa bem sim, duas coisas bem simples, né? O que há anos atrás, a realidade é que a Terra era plana e que não existiam outros planetas. Essa era a realidade. Por quê? Mas era só isso? Não. Mas era a realidade porque era o que se podia É o que ver, se podia o que ver. se podia ter, o que se podia sentir. A partir do Uhum. momento que que a gente evolui e entende que não é assim, muda-se Muda a a realidade. realidade. Então, a realidade não é uma verdade absoluta e nem é só e varia, varia. Então, quando a gente entende isso, a gente amplia muito a, o nosso conhecer, né? O como a gente se conecta com as coisas, porque a ciência, as informações, tudo aquilo que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida vão transformando a nossa realidade. E existe pobreza e existe riqueza, mas é real para a gente isso, mas o que Sim. é que faz Para parte da onde a nossa realidade? atenção, para onde está indo minha atenção, né? Para onde está indo a minha atenção? Porque é bem Então, isso. o fato de existir não significa que vai ser realidade para Sim, você. sim. É muito essa coisa do criar e aquilo, a maneira que você vê a vida, né? Esses dias eu estava dando aula e veio uma fala de uma aluna tão nova falando sobre a vida. E aí ela tem uma fala muito só sobre morte, assim, né? E isso me tocou, assim, falei, caramba, né? Deixa eu entender o que está acontecendo nessa fala dessa criança. E aí ela falou, não, porque a gente sabe que vai morrer, então por que que eu vou ficar feliz? Né? Se a gente sabe que a gente vai morrer. Eu falei, ok, todo mundo sabe que a gente vai morrer. Eu posso morrer agora, Mas qual é o sentido da morte, eu né? posso morrer também daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Só que eu posso, ou não posso, falei assim para ela, estar na vida, enquanto eu estou na vida, sem pensar na morte, pensando na vida. Ela falou assim para mim,
Eu não consigo. Olha a criança. Não desse jeito. Criança. Eu não consigo. Eu só penso na morte. Pra que eu vou ser feliz e tentar ser feliz na vida se eu sei que vou morrer? Eu falei, caramba, poxa. Então você pode viver mais 50, 60 anos sem ser feliz? Você está escolhendo isso? É isso que você está me falando. Ela olhou no meu olho assim. É, né? Eu falei, ai, eu escolho estar na vida. Falei pra ela, porque eu acho que a vida é tão linda e a gente pode escolher ser feliz, alegrar com as coisas. Enquanto a morte não vem. Enquanto a morte não vem, eu falei pra ela, eu vou escolher assim. Eu ficaria muito feliz se você escolhesse também, porque eu acho que isso ia te fazer feliz. Criança, Dani. Mas é porque a criança é muito seletiva, né? Criança, É sabe? muito difícil para a criança fazer essa reflexão do que está além, né? Muito do que está aquém, né? Muito do que está próximo. Então, provavelmente, essa criança vivenciou a morte de alguém ou E tá está nela, né? preocupada. Está Está nela. nessa situação, né? Está na situação. Se a gente conhece adultos que não saem desse lugar, você imagina uma criança Eu lembrei dessa que história até porque nessa não última tem parte daqui, maturidade, né? eu lembrei de falar dessa história, porque agora nessa última parte do livro, ela fala muito que a nossa perspectiva é uma escolha nossa. Então, o que você está escolhendo? Né? Porque aqui na 246 ela fala exatamente isso. Sim. Se você olhar o mundo pelas lentes de eu não consigo, então você não vai conseguir. Se você vier com um mundo pequeno, limitado, então você sempre será pequeno e limitado. Se você se considerar superior e a menosprezar os outros, vai bater nos outros. Então, assim, e a nossa perspectiva é uma escolha nossa. Então, aquilo que eu acredito, eu crio. Então, eu E sabe acredito, que e sabe uma coisa que eu sempre falei, eu sempre acreditei nas coisas boas da vida. Isso não você falou significa esse que não tem negócio da coisa morte? ruim. Você falou esse negócio da morte, nós estamos falando aqui do foco do nosso pensamento, né? De se nós estamos na vida ou no negativo, no positivo. Sim. Eu fico pensando nas pessoas que acham que a vida acaba quando as pessoas que amam vão embora, né? Do Do luto. Que tem luto. muita gente que vive tanto pelo outro, para o outro, Sim. que quando acontece de perder alguém, tem dificuldade de entender a vida sem aquela pessoa e o quanto que é importante a individualidade, né? Sim, né? Vai fazer falta, é uma falta que às vezes não será suprimida, não, né? Mas cada um tem uma missão no mundo, né? Cada um tem sua vida no mundo. E a vida, ela está conectada com a de outra pessoa, mas você não é a outra pessoa. Não. E a gente vê muito isso, mães que vivem pelos filhos, pela casa, e ficam muito perdidas quando não tem mais isso. Não Ou tem. quando os filhos vão Não tem. embora, que é aquela síndrome, né, que a No gente fala ninho do ninho vazio. vazio. O quanto que é importante, por isso que nós temos que ter tarefas que são só para nós. Eu faço isso por mim e automaticamente ajudo meus filhos, minha família, meu marido, né? Então eu pensei Sim. muito nisso, né? Nisso que você está falando, de como a Nossa, gente muito forte tudo isso. se conecta com essas coisas, porque a gente precisa dessa conexão com o outro, com as coisas, né? Mas que a nossa Sim. identidade, a nossa singularidade precisa permanecer para realmente você chegar num ponto que você fala assim, opa, fez sentido. Tem sentido, eu tô conectada com essa vida, né? E não seguindo com É, a vida das outras pessoas.
nesse último capítulo tem uma coisa que eu acho que é muito gostoso, né? Porque o livro ele fala muito, gente, de tudo que a gente está falando aqui já está na gente, está na nossa essência. Então, olhar as coisas com vida, convida a gente ser leve, tá? Olhar as coisas com vida, com energia, nos convida a ser leves. Então, esse é um campo de realmente, assim, se a gente percebe, né, que ela traz aqui, né? Se a gente percebe que tudo que eu sinto, eu crio, tudo que eu crio, eu vou realizar, as coisas vão acontecer, podemos brincar com isso. Ela traz como uma diversão criativa nessa última parte do livro, né? Então, assim, você pode usar esse poder para transformar tanta coisa, né? E a gente transforma mesmo. Quando a gente acorda, por exemplo, já reclamando do dia, a gente só está minando o nosso dia. Se a gente acorda e já maravilhando o dia, é um convite para a vida. Você transforma o seu dia mais E leve. nós não estamos falando de good vibes, Não, não é nós nada estamos disso. falando de você deixar a vida acontecer, Sim, né? De partir para o natural. E o natural é mais homeostático sim, do que polarizado. sim. Ah, hoje o dia não foi muito legal. Ok, Tudo a bem, vida é assim, tem dia tá bom e tem dia tudo ruim. bem. Mas como que eu posso fazer para isso não acabar com o meu mês? Não Exatamente. acabar, né? Então, é muito nisso. E esse negócio que eu estava falando de individualidade, aqui, quando ela entra no epílogo, ela vem falar exatamente o que é amadurecer, né, gente? Porque Sim. assim, a gente vem do coletivo, se você for ver. Quando a gente nasce precisando muito do outro, né? Uhum. O bebê, ele não consegue fazer nada sem a ajuda dos pais ou de um adulto. É Então, dependente ainda, né? muito dependente. Então, a gente vem muito do nós, né? Para eu comer, Sim. eu preciso do outro. Para eu andar, para eu me mover, eu preciso do. E aí, quando a gente vai se desenvolvendo, nós vamos saindo desse. O ideal do amadurecimento, do desenvolvimento, é a gente sair do nós, vir para o indivíduo, e aí a gente entra naquela adolescência meio egoísta, meio olhando só para si, mas é muito importante isso. Por quê? Porque é quando você vai se identificar, que você vai entender o que é seu e o que é do outro realmente, o que você quer para sua vida, como que você se sente confortável nessa vida. E aí você vai amadurecendo e então você consegue novamente partir para o nós, né? Ir para Você, fora. Aí sim você aí você integra, né? consegue expandir. E quando você faz isso num processo muito maduro, muito é, de, É natural. de entender quem você é nesse Sem esforço, mundo, né? você acaba se conectando sem dependências emocionais com esse Isso. nós, sem precisar do outro para ser quem você é, para conseguir colocar a sua essência em prática. Então, por isso que eu falo, a adolescência é um dos períodos mais difíceis da vida da nossa gente, da nossa vida, Nossa mas vida. também é um dos períodos mais importantes que nós Sim. precisamos viver, né? Que é vir para a fase adulta de uma forma muito mais realista, muito mais de entender quem somos. Seria bom se todo mundo conseguisse passar pela adolescência terapeuticamente, né? É, porque a Com a gente ajuda sabe que faz terapêutica. parte de tudo isso, mas quando tem a ajuda desse, né, é um espaço mais acolhedor, né? Assim, de olhar com mais gratidão mesmo. Apesar de tudo, a gente entende que faz parte, a gente pode passar por amor, né? Com amor para tudo isso, assim. Então Ai, temos que muito, ser seres sim. individuais e singulares num mundo cheio de outras pessoas. Então, Gente, acho que a e maior ela, prova da maturidade é que nós entendemos quem somos no meio de outras pessoas que fazem parte da nossa vida, que nos complementam, que, uhum,
né? Que é uma jornada de autoconhecimento, mas também que esse auto faz parte de um mundo, né? De estar conectado com essas outras coisas. Do como esse indivíduo se conecta com outras coisas. É isso. Ai, sei, é isso. Acho que nós dissemos tudo. Sim, finalizamos nosso livro da vez. O livro da vez é? E aí a gente finaliza o livro dessa agora. Eu achei legal ela terminar falando que o desejo dela é que você viva uma vida que seja elevada e nutrida pela força amorosa da própria vida, né? E isso é muito, muito importante. E eu fiz essa brincadeira da fala aí, né? Viver a vida com vida a ter uma vida leve, né? É bem isso. Então, que a gente consiga viver uma vida elevada e nutrida de vida, de força amorosa, né? Que a gente pode expandir e escolher como fazer isso. Muito bem. Ai, meu telefone tá tocando. Finalizamos a nossa... Muito bem, gente. Livro, gente. Esse livro. Ó, finalizamos hoje o Shakti, O Poder da Sua Logo Essência. voltamos com outro livro. Logo a gente volta com o próximo livro da vez, né? Ai, amiga, que parceria gostosa nossa de poder Muito ler, bom. trocar, Com certeza. Né? Tudo isso que a gente está fazendo desde o começo do ano passado. É uma coisa muito boa que não pode acabar. Ai, muito boa. Isso nutre a gente tanto, tanto, tão especial surgiu poder... da nutrição da alma, né? Esse surgiu projeto da nutrição da alma. Aqui surgiu da nutrição da alma. Exatamente. E é isso, é o que a gente faz, nutrindo a nossa e a de você. É isso. Gente, um beijo. Beijo, gente. Até o próximo livro. O próximo livro. Surpresa. A gente ainda não vai falar. Logo a gente já fala. Mas logo a gente fala. Beijo. Tchau, amiga. Tchau.